que vai compor o nosso zigoto, né? Quando eu tenho a fecundação da informação genética masculina com a informação genética feminina, ou seja, quando eu tenho a soma dos espermatozoides com o óvulo, e aí eu consigo realizar a reprodução, eu consigo fazer a célula que vai se tornar um zigoto, que vai sofrer diversas divisões e formar o bebê. E muito obrigado para quem lembrou de fazer a filmagem, né? Só para não. Eu sempre falo, ó, tem um aviso aqui e tem outro aviso aqui embaixo e eu consigo esquecer das filmagens, eu consigo esquecer de colocar para gravar, tá? Aí, assim fica melhor. Aqui. Aê! Maravilha. Bom, e aí vamos lá. Ah, pessoal, olha só, para quem estava pedindo, cobrando em outras aulas, eu consegui armazenar o Gaitan na minha conta do Mega, e aí esse link já está disponível na nossa área lá no Moodle, tá? Na disciplina de Fisiologia Humana. Abaixo do link do Google Drive tem um link lá para baixar o PDF do Tratado de Fisiologia Médica do Gaitan. Tá? Então quem quiser fazer o download, eu testei o link. Se vocês puderem, por favor, testar esse link em algum momento também para saber se o download está fazendo da hora. O link já está lá disponível, tá? Então vão até o Moodle, disciplina de Fisiologia Humana. Na parte de cima, logo no cabeçalho, embaixo do link do Google Drive, tem um link para fazer o download do Gaitan que eu estava devendo há tanto tempo. Beleza, galera. Agora, então, nós vamos falar de como surgem os espermatozoides. No caso, como eles são formados. Tá? Eles serão formados nas células dos túbulos seminíferos. Tá? Então eles são formados dentro dos testículos. E, como mostra essa esquematizaçãozinha aqui embaixo, eles são formados a partir de constantes divisões celulares, que vão acontecendo uma depois da outra, das minhas células primárias até o espermatozoide final formado aqui em cima. Tá? Então vamos lá. A espermogênese acontece nos túbulos seminíferos, acontece aqui, ó, no testículo, estimulado por hormônios gonadotrópicos. Hormônios gonadotrópicos. Que hormônios são esses? Os hormônios luteinizante e folículo estimulante, tá? Ou FSH e LH. Esses dois hormônios gonadotrópicos, nos homens, vão atuar, dentre outras funções, para a formação do espermatozoide, e nas mulheres, dentre outras funções, para a formação do óvulo que será depositado no útero. Tá? Pois bem, a formação do espermatozoide começa por volta dos 13 anos de idade. Então, na adolescência, dependendo das pessoas, um pouco antes, um pouco depois, em média, começa por volta dos 13 anos de idade. Tá? E aí, essa produção de espermatozoide, ela começa aos 13 anos de idade, é produzida no seu ápice até os 30 anos, aproximadamente, e depois vai sendo reduzida gradativamente até os 50 anos de idade. Tá? Como eu falei para vocês anteriormente, nosso corpo tem uma reprodução celular regular para poder manter a nossa pele, os nossos músculos, os nossos ossos, cartilagem, músculo liso, todos os tecidos funcionando bem até os 30 anos de idade. Tá? Até os 30 anos de idade eu tenho reposição celular suficiente para manter todos os meus tecidos íntegros. Depois dos 30 anos de idade, eu começo a ter um decaimento gradual da minha produção celular em todos os tecidos do meu corpo, tecido nervoso, cardíaco, muscular esquelético, ósseo. E, consequentemente, é o período do qual eu começo a envelhecer.
tá? De maneira bem simples, bem sutil e gradual, e aí conforme for passando a idade, esse envelhecimento vai aparecendo de maneira mais expressiva. Pois bem, com os espermatozoides acontece a mesma coisa. Quando eu tenho lá meus 13, 15, 20, 25 anos, eu produzo espermatozoide pro caramba. Depois dos 30, eu começo a ter uma queda ligeira na produção desses espermatozoides e essa produção vai diminuindo até os 50 anos de idade. Depois dos 50 anos de idade, produção ínfima. Pode ter alguma quantidade ainda, mas é uma quantidade muito inferior, que inclusive dificulta a fecundação, tá? Para que eu tenha fecundação, no caso, para que o espermatozoide possa se unir à célula do óvulo e a partir dali liberar material genético, começar a fazer várias divisões e formar o zigoto, formar a célula que vai se dividir, começar a formar um novo organismo, o caminho do espermatozoide, quando ele sai do ducto ejaculatório aqui, ó, quando ele sai do ducto ejaculatório do pênis e passa, pensando do ponto de vista reprodutivo, passa pela vagina, passa pelo útero, até ele encontrar o óvulo, seja seja próximo aos ovários, ou seja no útero em si mesmo, que é quando o zigoto é depositado para ele se desenvolver. Esse caminho do espermatozoide pela vagina, depois pelo útero até encontrar o óvulo, é um caminho do qual as próprias defesas do organismo da mulher tendem a destruir as células do óvulo para preservar a estrutura do organismo da mulher, tá? Falando muito entre aspas e falando muito com muito cuidado, não é que o espermatozoide é tóxico. Não é que o espermatozoide ele faça mal ao organismo da mulher, mas o espermatozoide não faz parte daquele organismo, tá? Então, eu preciso produzir uma quantidade muito grande, milhões de espermatozoides, para que um possa desviar ali das defesas do corpo feminino, ou até mesmo conseguir aguentar todo o percurso para poder fecundar junto ao óvulo, beleza? Então, beleza. Aqui, ó, aqui eu estou olhando desses túbulos seminíferos. Aqui eu estou olhando ele transversal, tá? É como se eu pegasse o túbulo aqui, ó, cortasse ele, igual eu corto uma salsicha, eu estou olhando essa parte aqui dele, tá? Olha, eu derrubando água aqui, fazendo bagunça. Eu olho um corte transversal desse túbulo seminífero. Quando eu olho um corte transversal desse túbulo seminífero, eu tenho células intersticiais e a região interna desse túbulo. E aí, chegando mais perto nessas células intersticiais aqui, ó, se eu der um zoom maior ainda, eu vejo essa região do tecido. Tá? Então aqui eu só estou dando zoom. Zoom no túbulo seminífero, na parte interna dele. Depois zoom na região intersticial. Por quê? O espermatozoide vai ser produzido aqui da periferia das células intersticiais em direção à luz do túbulo seminífero, que é por onde ele vai viajar durante a ejaculação. Então, beleza. Aqui, ó, eu tenho olhando para as células intersticiais, eu tenho uma região aqui próxima chamada espermatogônia, tá? Essa região com células maiores chama espermatogônia. Tudo no nosso corpo, eu tenho uma célula que começa a se dividir. E essa divisão vai aumentando, 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 até eu ter a formação de um tecido, a formação de um organismo. Aqui não vai ser diferente, tá? Então, na espermatogônia, eu terei células com 46 cromossomos X e Y, tá? Olhando aqui no núcleo, no DNAzinho do núcleo, eu tenho 46 cromossomos X e Y. Essas células, elas vão se desprender dessa região e vão migrar próximo a essas estruturas aqui que estão bem clarinhas aqui, ó, chamadas células de Sertoli. Células de Sertoli. Então, elas se desprendem aqui da periferia e viajam até
próximo das células de Sertoli. Quando essa célula chega nessa região, ela amadurece, ela se alarga e sofre meiose, tá? Ela se divide e esse material genético de 46 cromossomos também se divide, ficando só 23 pares de cromossomo X e Y em cada uma dessas células menores pequenininhas aqui, ó. Então, essa célula que vai se dividir vai ser chamada de espermatócito primário. E o espermatócito primário se divide e forma essas células menores chamadas espermatócitos secundários. Tá? Então, o espermatócito primário forma o espermatócito secundário. O espermatócito secundário também continua se dividindo e forma a espermátide, tá? Começa a tomar a forma do espermatozoide, começa a criar o flagelo, começa a criar todo o corpo do meu espermatozoide. E aí, aqui eu sofri várias divisões, constantes divisões, e aqui na minha espermátide eu só tenho um cromossomo X e outro cromossomo Y. Então, olha só, a espermatogônia, aqui ó, célula primordial, tinha 46 cromossomos, se dividiu o espermatócito primário, evoluiu, passou para 23 cromossomos, dividiu o espermatócito secundário, foi se dividindo até se transformar em espermátide. Na espermátide eu só tenho um cromossomo X e outro Y. E aí a espermátide vai sofrer maturação, tá? E vai se transformar em espermatozoide. Esse menorzinho aqui, ó, já bem formado, é o espermatozoide. Então, se a gente olhar aqui, ó, a sequência de eventos da célula se deslocando em direção às células de Sertoli, ela amadurecendo, se dividindo, eu tenho todo um amadurecimento da célula da espermatogônia até a formação do espermatozoide pronto, tá? Aqui eu tenho uma exemplificação de como ocorre essa divisão, tá? Vamos olhar aqui, ó, da esquerda para a direita da nossa tela. Então, eu tenho uma célula germinativa primordial que nasce comigo no meu testículo e ela vai se desenvolver e transformar em espermatogônia, ou seja, ela vai virar essas células aqui, ó, quando eu estiver na casa dos 13 anos de idade, em média, 13 anos de idade. Depois a espermatogônia começa a se dividir e formar a espermatogônia, só para não errar a sequência dos fatos, começa a se dividir, forma o espermatócito primário. Aqui eu tinha 46 cromossomos X e Y, agora no espermatócito primário eu tenho só 23. Espermatócito primário se divide em espermatócito secundário, continua tendo divisão através da meiose, até a formação das espermátides, e a espermátide vai sofrer diferenciação, ou seja, ela vai amadurecer, ela vai evoluir, se transformar em espermatozoide maduro. E aí esse espermatozoide, ele vai ser armazenado nos túbulos seminíferos, e quando houver o ato sexual, ou estimulação da ejaculação, acontece por ato sexual também, o espermatozoide vai ser ejetado junto com a ejaculação. Tá? Então, essa é a formação dos espermatozoides. Tá? Então, de maneira bem resumida, eu tenho a espermatogônia, que é uma célula que vai amadurecendo dentro dos túbulos seminíferos no testículo, desde que o homem nasce, os homens que possuem testículo desde que eles nascem. Essa célula, ela sofre constantes divisões, passa por espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide, até se transformar em espermatozoide. E, consequentemente, os 46 cromossomos que eu tinha aqui dentro, conforme essa célula vai se dividindo, eu vou me dividindo até que no espermatozoide eu só tenho um cromossomo X e outro cromossomo Y. Tá? Então,
cada espermatogônia aqui vai sofrer aproximadamente 46 divisões por meiose até se transformar em espermatozoide. Bom, e quais são os hormônios que estimulam a formação do espermatozoide? A espermatogênese, né? Tudo que nós falamos que vem de gênese, vem de formação. Quais serão os hormônios que vão atuar na formação desse espermatozoide? Primeiramente, a testosterona, tá? A testosterona vai ser secretada na região, perdão, na região posterior de onde eu tenho a formação das células, da formação do espermatozoide, né? Nas células chamadas células de Leydig, tá? Que estão também nas células intersticiais do túbulo seminífero. A testosterona vai ser secretada por essas células, ela vai atuar no crescimento e na divisão das células geminativas testiculares. Então, o hormônio que estimula todo esse processo da espermatogônia formar o espermatócito primário, o espermatócito secundário, a espermátide e o espermatozoide, o hormônio que faz que estimula a célula a passar por toda essa evolução é a testosterona. Além disso, deixa eu licença poética aqui de estar dando aula no notebook diretamente. Deixa eu escrever aqui o nome dos hormônios, que eu acho que vai facilitar o lado de vocês depois. Vem essa fotinha para cá. Então, esses dois hormônios, nós costumamos, quando nós fazemos exame de sangue, hemograma e verificamos alguns outros hormônios, eles costumam sair LH e FSH, tanto nos homens quanto nas mulheres, tá? Esses hormônios têm funções especiais na formação do espermatozoide no homem e na formação do óvulo nas mulheres. Nos homens, que é o que nós estamos vendo agora. Pensando na produção de espermatozoides aqui, ó. Opa. Pensando na... Ó, a foto cortou o texto aqui, eu sabe. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Aí. Pensando nessa formação de espermatozoide aqui, o hormônio luteinizante estimula células intersticiais, aqui ó, células de Leydig, a secretar testosterona, tá? Então, aqui a secreção de testosterona, ela é terceirizada. A hipófise libera hormônio luteinizante, o hormônio luteinizante vai até as células de Leydig, nos meus túbulos seminíferos no testículo, e estimula essas células a liberar testosterona. E aí a testosterona liberada atua diretamente sobre a espermatogônia para que ela possa sofrer maturação e formar o espermatozoide. Tá? Que são os nossos espermatozoidezinhos aqui pequenos. Além disso, hormônio folículo estimulante estimula as células de Sertoli a transformar espermátides em espermatozoide. Então, as células de Sertoli, elas não só auxiliam na maturação da espermatogônia. Deixa eu voltar aqui, a outra foto está melhor para ver. Aqui, ó. A célula de Sertoli, ela não só estimula a formação, a maturação da espermatogônia em espermatócito primário, mas ela também ajuda a espermátide a amadurecer e se transformar em espermatozoide, a sofrer maturação e se transformar em espermatozoide, tá? Então as células de Leydig aqui, ó, bem fininhas, pequenininhas, nessa parte roxa lilás aqui, secretam testosterona para a testosterona começar todo esse processo da espermatogônia, dividir o espermatozoide primário, que vai se dividir em espermatozoide secundário, espermátide, e formar o espermatozoide final. E as células de Sertoli, estimuladas pelo hormônio folículo estimulante, maturam a espermátide em espermatozoide final. Além disso, eu tenho hormônios como estradiol, estriol e estrona, do grupo de hormônios estrogênios, que auxiliam na espermogênese, ou seja, na formatação, espermatogênese ou espermogênese, na formatação, não,
na formação do espermatozoide. O espermatozoide vem formatado, se a gente for pensar, né? E o hormônio GH, o hormônio do crescimento, ele atua para manutenção do metabolismo basal dos testículos e também atua na promoção da maturação precoce da espermatogônia. Então, até os 12 anos de idade, eu tenho secreção de hormônio folículo estimulante luteinizante, mas é uma secreção baixa. Quem ajuda as células da espermatogônia a maturarem para que elas possam passar a formar espermatozoide é o hormônio do crescimento. Tá? Então, o hormônio do crescimento prepara essas células para, na hora que eu começar a produzir testosterona, a testosterona só desencadear o processo. Beleza? Então, são esses os hormônios sexuais masculinos que vão atuar na formação da espermatogênese. Na formação da espermatogênese, não. Na espermatogênese. Tá? E esses são os passos pelo qual a espermatogônia passa até a formação do espermatozoide. Espermatogênese, espermatozoide, espermatogônia. Uma banana na nossa cabeça, mas dá pra gente entender, tá? É um processo de divisão celular simples. A testosterona vai ter papel fundamental para que eu possa ter divisão celular para formar e ajudar na maturação do espermatozoide. O hormônio folículo estimulante, ele vai atuar para que as células de Leydig secretem testosterona, que vão maturar o espermatozoide. Perdão, o hormônio luteinizante vão atuar para a secreção de espermatozoide aqui nas células de Leydig, tá? Essas células pequenininhas. E a célula de Sertoli vai ser estimulada pelo hormônio folículo estimulante a também ajudar na maturação da espermátide em espermatozoide. Se eu não tiver a ação do hormônio folículo estimulante, eu não consigo ter a formação de espermatozoide, eu não consigo ter a produção final desse espermatozoide. Beleza? Professor, Com relação... Vamos lá. Tipo assim, e quando a pessoa começa a tomar suplemento para academia, interfere alguma coisa? Bastante, interfere bastante, porque assim... Mas, espera aí, qual suplemento? Não, tipo assim, muita gente usa bomba, não sei. Então, é que vai da substância que você está utilizando, né? Vai da substância que você está usando na academia. Bomba, cara. Bom, você pode estar se referindo a hormônios esteroides, tá? Hormônios que vão principalmente atuar para o aumento da função do hormônio do crescimento, atuar para a maior liberação de cortisol e estimular a síntese tecidual. Esses hormônios podem influenciar na função reprodutora, sim. Tá? Pode inclusive prejudicar a função reprodutora, porque esses hormônios podem expor a uma produção de espermatozoide acima do normal, do qual as estruturas biológicas dos túbulos seminíferos suportam, e esses hormônios esteroides podem influenciar para que o homem passe a produzir espermatozoides mal formados, espermatozoides com defeito. E, de alguma forma, pode levar à esterilidade. Tá? Pensando em hormônios esteroides. Só que quando você fala, por exemplo, quando a pessoa toma suplemento na academia, a pessoa não toma só hormônio, essas coisas. A pessoa pode tomar suplemento que atua no metabolismo. Tá? Então, se a pessoa, por exemplo, estiver tomando suplemento proteico, whey protein, por exemplo, whey protein. O whey protein, ele ajuda, ele é um suplemento de aminoácidos para o meu organismo e ajuda o meu organismo a, teoricamente, produzir mais proteínas. A nossa fibra muscular ela é toda proteica, tá? Então, se eu estou fazendo um trabalho que eu preciso ganhar mais massa muscular, o whey protein ele vai estimular ele vai liberar mais aminoácido
para que quando as minhas fibras musculares estiverem construindo fibra muscular, possa pegar esses aminoácidos e fazer proteína. Só que assim, lembra aquele problema... peraí, quem que fez a pergunta? Eu tô aqui falando, mas eu não tô vendo porque o slide... Mavi. É que o slide tá bem... Só tá o chat aqui do lado, aí não aparece. Então, Mavi, só que tem um problema. Você vai lembrar na aula passada... Você vai lembrar na aula passada que nós comentamos do BO, do excesso de aminoácidos produzidos que não são utilizados na corrente sanguínea. Eu não lembro se foi a Maria Eduarda que perguntou, mas acho que foi a Maria Eduarda. Não lembro, mas que fez uma pergunta do tipo, professor, se a insulina estimula maior produção de... Deixa eu voltar lá na fotinha, que aí com a fotinha ilustra melhor. Se a insulina atua na produção de aminoácidos por meio do IRS, como que essa pessoa que está produzindo muito aminoácido tende a perder massa muscular e engordar? Foi uma coisa assim que ela comentou. E aí eu expliquei primeiro a função da insulina, o trabalho em conjunto dela com o hormônio do crescimento, que foi o que eu falei nesse slide. E expliquei que não adianta nada eu produzir grandes quantidades de aminoácido se eu não estou produzindo proteína com esses aminoácidos. Tá? Então, além de estimular a produção de aminoácidos ou ter mais aminoácidos disponíveis, eu preciso fazer exercício para estimular a reconstrução tecidual, para pegar esse aminoácido produzido e construir fibra. Senão esse aminoácido fica vagando na circulação e nada é perdido. Se por um acaso eu precisar de proteína, eu utilizo para construir proteína. Se eu não estiver utilizando para construir proteína, vira glicose, depois vira gordura. Tá? Então a questão do whey protein não faz parte desse processo, eu só usei isso aqui para ilustrar, mas é a mesma coisa. Eu vou tomar uma quantidade absurda de aminoácidos. E esses aminoácidos, em tese, dependendo da quantidade que eu fizer a ingestão, vão servir para que eu possa reconstruir fibra muscular. Aí das duas, uma. Eu preciso fazer um trabalho nutricional muito bom para que eu possa ingerir a quantidade exata que eu preciso para reconstruir fibra muscular, porque se eu tomar esse monte de aminoácido e não tiver produzindo fibra muscular, esse aminoácido ele vai virar glicose, depois ele vai virar gordura e eu engordo tomando esse suplemento, tá? Então, suplemento hormonal estimula maior construção de fibras musculares em algum grau, mas o excesso desses hormônios pode prejudicar, dentre outras funções, pode prejudicar a minha produção de espermatozoide. Suplemento proteico também contribui para a construção de fibras musculares, só que eu preciso ter um acompanhamento nutricional muito bom e eu preciso fazer exercício suficiente, fazer esforço físico suficiente para que eu possa pegar todo esse aminoácido e construir fibra. Senão esse aminoácido vira gordura, né? Trocando muito em miúdos, vira gordura. Alguns suplementos utilizam fosfato de creatina. Por quê? Quando eu quebro molécula de ATP durante o exercício, eu posso utilizar o fosfato de creatina para montar o meu ATP de novo, montar ele de volta. Eu quebro uma perninha, ele vira ADP, adenosina trifosfato. Se eu quebro uma perninha, vira adenosina difosfato, mais fosfato inorgânico. Aí eu tomo a creatina junta essa perninha de volta e forma ATP novamente. Tá? Então, vai do suplemento que a pessoa está tomando. Se for a base esteroide, dentre outros problemas, ela corre o risco de de prejudicar a produção de espermatozoides. Dentre outros problemas, dentre outros fatores. Homens, por exemplo, o abuso dos esteroides pode estar relacionado também com impotência sexual, prejudica a circulação sanguínea, até porque eu libero o cortisol,
né, durante a atividade física. E se eu tomar alguma quantidade de cortisol, prejudico a minha secreção de cortisol, a absorção pelo meu corpo e prejudico a função do meu corpo. Deu pra... É que eu achei importante, Mavi, eu fazer essa distinção, porque na hora que você falou, você não falou um negócio específico. Então eu falei, não, pera, vou tentar pegar pelo menos 3 substâncias específicas aqui, dar o efeito de cada uma, o efeito aproximado, claro, de cada uma, para poder fazer essa distinção. Então, para a pergunta original, hormônios esteroides que eu ingeri após a prática física para construir massa muscular, eu posso ter algum êxito, mas eu posso prejudicar outras funções, dentre elas a produção de espermatozoide. Ah, entendi, professor. Muito obrigada. É nóis, é nóis. Mais dúvidas, galera? Vesícula seminal, tá? Agora, galera, nós vamos falar da função reprodutora do ato. Vamos começar a falar dos componentes que vão participar do ato sexual masculino propriamente dito, tá? Falamos da função da função hormonal e da produção de espermatozoide, tá? Lembrando que a testosterona não vai atuar só na produção de espermatozoide, ela atua na manutenção de outras características masculinas que eu descrevo mais para frente. Mas pensando na produção de espermatozoide, é esse o processo que eu uso para construir o meu espermatozoidezinho, para ele maturar e se formar, e são esses hormônios que participam. Agora, como nós bem sabemos, ou nós estamos aprendendo agora, o meu sêmen, o meu material genético que eu libero durante o ato sexual, ele não contém só espermatozoide. Espermatozoide é uma parcela bem pequena desse sêmen, é em torno de 10%. No meu sêmen, maior parte é líquido vesical e líquido prostático. Tá? Líquido vesical e líquido prostático. O líquido vesical, primeiramente, tá? Que quem vai produzir aqui é a minha vesícula seminal, bem pequenininha. Lembrando, essa foto está no Guyton e esse conteúdo está nos 2 livros, no Guyton e no Tortora. Tá? Então, a minha vesícula seminal vai produzir um material mucoso à base de frutose, que é um tipo de carboidrato, ácido cítrico, prostaglandinas e fibrinogênio, tá? A função do líquido vesical é promover nutrição dos espermatozoides, de quando ele é ejetado dos ductos ejaculatórios até a chegada dele junto ao óvulo, tá? Nesse meio caminho, ele tem que bater um rango, ele tem que comer a comida dele, igual a gente sai do ponto A ao ponto B, tem que levar um lanchinho junto, porque vai dar fome no meio do caminho. Então, o lanchinho do espermatozoide no sêmen é o líquido vesical, tá? Então, esse material com frutose, ácido cítrico, prostaglandinas e fibrinogênio vai ter como principal função nutrir o espermatozoide. Então, prover nutrientes para que o espermatozoide possa ter ATP e possa ter energia para chegar até o óvulo. Além disso, essa substância prostaglandina, ela facilita a passagem do espermatozoide para o útero, tá? Por quê? Porque essa substância, quando ela entra em contato com a parede do útero, ela estimula contrações peristálticas, tá? Então, contrações da parte externa até a parte interna do meu útero, e essas contrações peristálticas facilitam a movimentação do espermatozoide até o óvulo, tá? Então, o útero, ele faz contrações peristálticas, são contrações segmentares, contrações que eu vou conduzindo as contrações de uma parte até a outra do meu corpo. Não é igual
a contração do músculo esquelético, que todo músculo contrai e todo músculo relaxa. Quando eu falo que um órgão composto por músculo liso faz contrações peristálticas, quer dizer que algumas partes dele contraem primeiro, depois outras, e essa contração ela vai ter uma função específica. No caso do útero, essa contração peristáltica ela acontece da parte externa para a parte interna do útero, de modo a conduzir o espermatozoide para a parte interna do útero, para ele entrar em contato com o óvulo. Essa mesma contração pode acontecer no parto, da parte interna para a parte externa, para que eu possa ejetar o meu bebê e o meu bebê possa nascer. O exemplo de contração peristáltica mais visualizado e falado no dia a dia é a contração peristáltica do intestino. A movimentação que o intestino faz em cada segmento do intestino para que eu possa movimentar o quimo, absorver nutrientes e formar o meu bolo fecal, formar as minhas fezes, essa movimentação de substâncias dentro do intestino é chamada de contrações peristálticas. Tá? Então, as prostaglandinas estimulam contrações peristálticas na parede do útero, e isso facilita a mobilização do espermatozoide por dentro do útero até ele entrar em contato com o óvulo. Além disso, eu também tenho aqui a próstata, que nós comentamos na semana passada. A próstata, ela libera um líquido leitoso e um líquido leitoso e alcalino, contendo cálcio, contendo citrato, contendo fosfato inorgânico, enzima de coagulação e uma profibrilosina. Fibrinolizina. Cara, a fisiologia tem uns nomes absurdos. E a função do líquido prostático é manter o pH do espermatozoide favorável para a sua movimentação, tá? O pH do espermatozoide é próximo do pH fisiológico, de 7,4. Só que ele é um pouco mais ácido, tá? É um valor um pouco menor. Então, eu preciso do líquido prostático para neutralizar a acidez do espermatozoide. Então, ele sai dos túbulos seminíferos por volta de 5,9 de pH, e quando entra em contato com o líquido prostático, vai para 6,6, perto dos 7,4 fisiológico. Quando o espermatozoide está com pH menor, quando o espermatozoide está mais ácido, ele se movimenta com mais dificuldade. Quando eu diminuo o pH, quando eu aumento esse pH, quando ele fica mais básico, ele se movimenta com mais facilidade, ele se movimenta mais rápido. Então, o pH mais ácido do espermatozoide, ele vai mais devagarinho, pH mais básico, ele vai mais rápido. Então, enquanto o líquido da vesícula seminal ele serve para fazer a nutrição do espermatozoide e contribuir para que o útero conduza o espermatozoide até o óvulo, o líquido prostático, a função dele vai ser controlar o pH do meu espermatozoide, no caso, neutralizar a acidez do espermatozoide e permitir que ele se movimente mais rápido até o óvulo. Beleza? E aí, beleza, ó, nós já falamos da produção do espermatozoide, da produção e secreção do nosso líquido vesical, da vesícula seminal, e da produção do líquido prostático da próstata. Então, o espermatozoide, no sêmen, no conjunto do sêmen, o espermatozoide é quem tem a informação genética do meu sêmen. O líquido vesical vai fazer a nutrição desse espermatozoide, ou seja, o líquido vesical vai fazer a nutrição das células que contêm informação genética. E o líquido prostático vai fazer vai neutralizar a acidez do espermatozoide e vai facilitar a movimentação do meu espermatozoide até o meu útero. Tá? Então, só olhando as porcentagens do sêmen todo,
60% é composto de vesícula seminal, do líquido da vesícula seminal ou líquido vesical. 30% é composto de líquido prostático e só 10% é composto de espermatozoide. O pH final, quando o sêmen está pronto e ele é ejaculado, o pH final é em torno de 7,5. Então é um pH dentro do nosso pH fisiológico, uma variação muito baixa, né, dentro do pH fisiológico. E esse espermatozoide, depois da ejaculação, ele consegue permanecer de 24 a 48 horas fora dos ductos genitais masculinos. Então, se você ejacula e mantém aquele espermatozoide na superfície, ele fica ativo naquela superfície pelo menos até 24 horas depois. Tá? E claro, se tratando de uma célula contendo apenas informação genética, né, ainda não é um ser vivo por si só, eu posso pegar esse espermatozoide e congelar. Pessoas que fazem inseminação artificial, muitas guardam material genético, tanto óvulo quanto espermatozoide, porque eu posso congelar esse cara, descongelar, e depois que eu descongelo, ele fica até 24 horas na ativa, de 24 a 48, dependendo das condições que você mantém esse espermatozoide armazenado, tá? E aí esse cara, ele tem uma função única, né? Depois que ele é liberado, ele vai viajar até entrar em contato com o óvulo. Então, ele vai viajar por dentro da vagina, pela cavidade uterina, até encontrar o óvulo, tá? Bom, algumas características aqui. Nós temos um corpinho de espermatozoide, fotinha apagada do Gaetan, mas aqui eu tenho primeiro eu tenho a cabeça ou o corpo celular do meu espermatozoide, tá? E aqui na parte de cima eu tenho uma estrutura chamada acrossomo. Essa estrutura, ela é revestida de substâncias que protegem o corpo celular do espermatozoide enquanto ele está viajando até o útero. Quando esse espermatozoide chega até o óvulo, o acrossomo se rompe, e com o rompimento do acrossomo, dessa parte vermelhinha, eu também tenho degeneração da membrana celular, do corpo celular do espermatozoide, e aí eu consigo ter a liberação da informação genética desse espermatozoide, tá? Então, o acrossomo, ele vai proteger o meu espermatozoide até a chegada no útero. Quando o espermatozoide entra em contato com o óvulo, e ele consegue se unir, se juntar ao óvulo, o acrossomo, ele é degradado, ele é rompido, tenho enzimas dentro do meu acrossomo, que por sua vez vão degradar o corpo celular do espermatozoide e liberar a informação genética contida no núcleo dessa célula. E aí é essa informação genética que vai se misturar com a informação genética do óvulo, a informação genética do espermatozoide com a informação genética do óvulo, e vai dar origem ao zigoto, vai dar origem à célula ovoide, a célula que vai se diferenciar para formar um novo organismo. Neste caso, estamos falando da formação de um novo ser humano. Beleza? E o que permite a movimentação do flagelo, que é esse rabinho do espermatozoide, é o cálcio, tá? Então a mobilidade do espermatozoide vai estar relacionada com a permeabilidade do flagelo ao cálcio. Quanto mais cálcio tiver, mais o flagelo se movimenta e mais o espermatozoide consegue viajar também. Então o espermatozoide, para ele se deslocar do ponto A ao ponto B, é um trampo. Primeiro, ele depende do líquido prostático para neutralizar a sua acidez e também para que ele possa se movimentar com mais facilidade.
E o flagelo dele, o rabinho dele, depende de cálcio, para que esse cálcio estimule maior movimentação do flagelo. Quanto mais cálcio, mais movimento o flagelo faz. Então, beleza. Nós aprendemos, então, como que é formado o espermatozoide. Aprendemos o que contém em cada componente do sêmen. Então, agora, nós vamos falar do ato sexual masculino. Tá? E aqui eu estou falando do ato sexual do ponto de vista reprodutivo, mas como nós conversamos semana passada, ele pode partir tanto do ponto de vista reprodutivo, quanto muito, entre aspas, do ponto de vista recreativo, apenas para dar prazer. Que é onde a maior parte dos atos sexuais da nossa vida está calcado, né? Da produção de prazer. Então vamos lá. Ato sexual masculino. Pênis. Aqui eu tenho um corte transverso, tá? É como se eu pegasse o pênis, virasse e cortasse uma fatia dele, tá? Eu tô vendo o pênis de frente aqui no corte transverso. E olhando essas estruturas de frente, eu tenho a presença da uretra aqui embaixo, que é por onde eu vou fazer a minha urina, e das artérias centrais, tá? Perdão, da artéria central, que é esse ponto vermelho aqui, e o corpo cavernoso do meu pênis. O meu pênis não tem osso. O meu pênis, ele tem duas grandes artérias e uma veia central. Então, durante a ereção, o que eu estou fazendo? Eu estou redirecionando o fluxo sanguíneo do meu corpo para a artéria central do pênis. E aí a artéria central do pênis, com mais fluxo sanguíneo, tem aumento de pressão. E esse aumento de pressão faz com que o corpo cavernoso se mantenha ereto. Tá? Então, o que deixa o pênis ereto é sangue. Só sangue. E sangue passando por alta pressão nas artérias. Tá? Então, é engraçado, né? Curiosidadezinha rápida, já a gente volta. Quando eu fiz na graduação estágio no setor de pneumologia, uma das minhas pacientes que precisava tomar medicamentos para melhorar a oxigenação, tomava Viagra. Porque a função inicial do Viagra era aumentar regular a pressão arterial e regular o fluxo sanguíneo. Tá? O Viagra, ele promove aumento de pressão arterial para regulação da pressão arterial e do fluxo sanguíneo. E aí, claro, né, como tudo na ciência e na vida, você começa a estudar melhor o efeito. Percebeu-se que, já que ele aumenta o fluxo sanguíneo, gerava ereção, e aí virou um medicamento para atuar na disfunção erétil. Né? Mas ele, inicialmente, foi projetado e pensado para tratar doenças circulatórias e contribuir para o tratamento de doenças respiratórias. Mas como ele tinha esse aumento de fluxo sanguíneo e gerava ereção do pênis, acabou sendo adotado para tratar de disfunção erétil. Mas é isso. Quando eu tenho estímulo sexual suficiente em regiões erógenas, eu tenho aumento de pressão nas artérias centrais, essas artérias vão se encher de sangue, vão aumentar a pressão dentro de si, e aumentando a pressão, como elas estão inseridas aqui dentro dessa estrutura esponjosa chamada corpo cavernoso, esse aumento de pressão das artérias, consequentemente, promove a ereção do pênis. Porque a artéria com pressão alta, rígida, é que nem uma mangueira. Quando a gente liga a água, a mangueira fica toda louca viajando. Ela fica toda louca porque a pressão dela, dentro dela está muito forte e ela sai do estado de flacidez. As nossas artérias são a mesma coisa. Então, é por isso que o pênis fica ereto. Bom, e aí
mediante estímulos sexuais, eu tenho um estímulo nervoso que aumenta o fluxo sanguíneo na artéria central. Estímulo nervoso. Como eu falei anteriormente, eu tenho receptores na minha pele para detectar diversas sensações ou informações externas ao meu corpo. Então eu tenho um receptor para detectar toque, eu tenho um receptor para detecção de temperatura, eu tenho um receptor para detecção de dor, tá? Então eu tenho diversas células, terminações nervosas, na verdade, na minha pele, responsáveis pela minha sensibilidade. Quando eu falo de zonas erógenas, eu estou falando de zonas que têm uma grande quantidade desses receptores, e esses receptores vão enfiar informação para o meu cérebro indicando que o ato sexual vai ser estimulado ou vai começar. Tá? Então, na região da glande, do sacro escrotal, do ânus, da próstata, que a gente comentou na aula passada, eu tenho zonas com várias terminações nervosas, com maior sensibilidade, que quando eu estimulo essas zonas, eu envio informação pela minha medula espinhal até o meu cérebro, gera excitação sexual, e essa excitação sexual, ela se reflete em aumento do fluxo sanguíneo nas artérias centrais do pênis, para que o pênis possa sair do estado flácido para o estado ereto, tá? Além do estímulo nervoso propriamente dito, tem também os estímulos psíquicos, tá? Que, como eu falei também na aula passada, nos homens ainda não é tão desenvolvido por questões culturais, mas, e nas mulheres já é bem mais desenvolvido, mas eu também tenho elementos psíquicos. Então, imagem, memória, visão, audição, tudo pode gerar estimulação prévia no meu cérebro e também gerar estimulação sexual. Por que estimulação prévia? Porque esses elementos psíquicos podem ser imaginação de situações, de imagens, de sons que remetem à memória do sexo. E aí o meu sistema nervoso central entende que eu vou ter uma relação sexual e envia estímulos até o meu pênis para aumentar o fluxo sanguíneo desse pênis. E, por fim, eu tive estímulo nervoso na área, tive estímulo psicológico, tenho ereção peniana, tá? Eu tenho estímulos parasimpáticos no meu pênis que vão liberar óxido nítrico e acetilcolina, promovendo relaxamento das artérias penianas, do corpo cavernoso e do corpo esponjoso, aumentando a pressão arterial do pênis e promovendo a ereção do pênis, tá? O corpo O corpo esponjoso está aqui em torno da uretra. A uretra é por onde eu faço o meu xixi. E o meu corpo cavernoso está localizado junto às artérias centrais dos dois lados do pênis. Lembrem que eu falei nas aulas passadas que eu tenho um sistema nervoso central responsável por cuidar das funções viscerais do meu corpo, tá? Eu tenho um sistema nervoso central responsável por cuidar dos batimentos cardíacos, da respiração, do sistema digestivo, da bexiga, do sistema renal e assim por diante, que é o sistema nervoso autônomo simpático, que é um sistema nervoso que não depende do nosso comando ou da nossa vontade para funcionar. Ele funciona de maneira independente. E esse sistema nervoso tem duas divisões, simpático e parasimpático. Simpático vai otimizar a função cardíaca e respiratória para situações que eu preciso de mais nutrientes no meu corpo, exercício ou estresse mental. E o parasimpático vai atuar na minha reposição energética. Então, quando eu precisar fazer digestão da minha comida, quando eu precisar fazer a minha filtragem renal, quando eu precisar fazer a excreção do meu bolo fecal, terminar a digestão e fazer a defecação do meu bolo fecal, ou fazer a excreção da minha urina, tá? Só a urina é excretada no nosso organismo. O sistema parasimpático é quem atua. Se tratando da função reprodutora,
esse mesmo sistema, que não depende da nossa vontade, ainda que eu tenha estímulos para estimular esse sistema a atuar, vai liberar duas substâncias, óxido nítrico e acetilcolina, na parede da minha artéria. Os meus vasos, próximo tema que a gente vai estudar, as minhas artérias, as minhas veias, elas podem fazer vasoconstrição ou vasodilatação. Então elas podem contrair ou podem relaxar. Aqui, o sistema, quando o meu cérebro recebe informação da excitação sexual, ele devolve o estímulo pelo sistema nervoso autônomo parasimpático até o pênis, justamente para promover relaxamento dos vasos da minha artéria, para que a minha artéria possa comportar maior fluxo sanguíneo e, consequentemente, eu possa promover a ereção do meu pênis. Tá? Então é assim que se inicia o ato sexual masculino. Estímulos, contatos diretos nervosos ou estímulos psíquicos enviam informação do pênis ou da região erógena que eu estou estimulando até o cérebro. O cérebro entende que vai começar o ato sexual e devolve com um comando do sistema nervoso parasimpático no pênis, mais especificamente na parede das artérias do meu pênis, para que essas paredes relaxem, possam comportar maior fluxo sanguíneo e, consequentemente, eu possa ter ereção. Além da ereção, antes de eu liberar o sêmen propriamente dito, eu vou liberar uma pequena quantidade de secreção mucosa para promover lubrificação sexual, tá? Em se tratando de relações heterossexuais cisgênero, ou seja, um homem que nasceu homem com uma mulher que nasceu mulher, boa parte da lubrificação sexual é produzido pela vagina da mulher, tá? Relações sexuais que não são cisgênero, que são cisgênero, mas que são homossexuais, ou que não são cisgênero, que são por homens trans e mulheres trans, eu vou precisar de um lubrificante externo, tá? Por exemplo, sexo anal, eu não tenho produção de lubrificação no ânus. Então, a maioria das pessoas que praticam sexo anal vão precisar de um lubrificante externo, na maioria das vezes à base de água, tá? Porque o ânus não produz lubrificação sexual. Se tratando do ato sexual heterossexual cisgênero, menino que nasceu menino e a menina que nasceu menina, o pênis produz uma pequena quantidade de substância mucosa, tá? Proveniente de glândulas bulborretais e uretrais, para promover a lubrificação sexual. Ou seja, quando o pênis entra em contato com a vagina, o contato dessas duas peles gera atrito. Atrito, tá? O contato de uma pele com a outra gera toque, e se eu for deslizar uma sobre a outra, gera atrito. A parede interna da vagina tem um material muito sensível a atrito. Então eu preciso ter lubrificação sexual para que esse atrito não gere lesão na parede interna da vagina. Tá? Então é por isso que a vagina produz boa parte desse lubrificante sexual, que também a gente vai falar no ato sexual feminino, na reprodução feminina, mas o pênis também produz uma pequena quantidade dessa lubrificação sexual para que o atrito do pênis com a vagina, nesse tipo de relação sexual, não promova lesão, principalmente na parede da vagina. Pode gerar dor em ambos, mas lesão mesmo, parede da vagina, tá? Então, durante o ato sexual, tem a liberação dessa secreção mucosa para gerar lubrificação sexual, e conforme a excitação sexual masculina aumenta, o pênis se prepara para ejacular. Ele se prepara para pegar aquele espermatozoide produzido aqui nos túbulos seminíferos, juntar com o líquido vesical e o líquido prostático e liberar no ducto ejaculatório do pênis.
tá? É por isso que o pênis fica ereto durante o ato sexual, para eu facilitar a expulsão do meu espermatozoide durante o ato sexual. Beleza? Então, beleza, vamos lá. Já teve excitação sexual, promoção da ereção peniana, liberação de secreção mucosa para contribuir para a lubrificação sexual. E aí, quanto mais aumenta os estímulos nervosos nas regiões erógenas, mais estímulo no sistema nervoso central eu mando, e esse sistema nervoso central devolve estímulos, principalmente impulsos no sistema parasimpático, perdão, o sistema parasimpático vai atuar para gerar a ereção. No sistema simpático, para gerar contração muscular em torno do meu pênis. Tá? Na minha região pélvica, eu tenho vários músculos ao redor dos meus órgãos sexuais, e esse impulso simpático que o meu cérebro envia, quanto mais excitação sexual é gerada, mais esse impulso é enviado justamente para que eu estimule a liberação de líquido prostático, líquido vesical, e para que eu possa movimentar o espermatozoide pelo ducto ejaculatório até ocorrer a ejaculação, até ocorrer a expulsão ou ejeção do sêmen fora do pênis. Tá? E aí, eu vou ter contração nos músculos pélvicos, justamente para que eu possa contrair esse ducto ejaculatório e conduzir o espermatozoide para fora do pênis. Tá? E aí, beleza. Conforme eu tenho conforme eu tenho a excitação sexual, conforme eu mando estímulos simpáticos para os músculos da pelve, esses músculos vão gerando contração, eu vou conduzindo o meu espermatozoide pelo ducto ejaculatório. Primeiro eu conduzo o espermatozoide até o encontro com o líquido vesical e prostático, depois eu conduzo o sêmen formado pelo ducto ejaculatório, fazendo contraçõezinhas peristálticas também. E aí, quando eu tenho estímulo parasimpático suficiente, ou seja, quando eu gerei excitação sexual suficiente, eu tenho contrações fortes nessa região, eu consigo expulsar o sêmen do espermatozoide num processo chamado de ejaculação. Tá? O sêmen ele sai do ducto ejaculatório para fora do pênis. Em se tratando de função reprodutora em direção à vagina, e se tratando de ato sexual, esse sêmen vai para qualquer lugar. Então é assim que ocorre o ato sexual masculino. Pô, agora vamos explorar mais a função da testosterona, tá? Daquele hormônio produzido pelas células de Leydig dentro do meu testículo, tá? Que tem como função desenvolver o meu espermatozoide e também tem outras funções no organismo. A testosterona, ela, além de produzir espermatozoide, ela contribui para o desenvolvimento de características masculinas no feto. Tá? Então, quando o feto está se formando e ele vai desenvolver a genitália e os órgãos reprodutores masculinos, quem atua na geração e no desenvolvimento desses órgãos é a testosterona, é o hormônio da testosterona. Induz o crescimento de pelos pelo corpo, tá? Então, quando o menino começa a criar pelos, abdômen, tórax, axila, pubis, esses pelos, eles aparecem por ação da testosterona. Contribui para a calvície. Então, além da informação genética prévia da pessoa de produzir queratina e produzir cabelo por uma fase da vida, a testosterona também contribui para a calvície.
produz hipertrofia da mucosa e alargamento da laringe. Então, no desenvolvimento do adolescente, a laringe, uma parte do nosso canal respiratório, ela produz mucosa e ela se alarga, e isso se reflete no tom de voz da pessoa, né? A pessoa passa a ficar com um tom mais grave, entre aspas, voz grossa, mas um tom mais grave. A testosterona contribui para aumentar a espessura da pele, ou seja, a pele passa a ficar mais grossa e mais resistente por ação da testosterona nos meninos. Aumenta a formação de proteínas e desenvolvimento muscular, e aí volta no ponto da Mavi, determinados esteroides, determinados suplementos que as pessoas que fazem exercício tomam, podem conter GH na maioria, cortisol, mas podem conter também testosterona para aumentar mais ainda a construção tecidual, principalmente de músculo. Testosterona aumenta a matriz óssea, então ela induz maior depósito de minerais e induz maior construção tecidual. A gente viu na função do paratormônio da calcitonina, a função das células osteoblastos e osteoclastos. Os osteoblastos constroem matriz extracelular e o osteoclasto degrada essa matriz para jogar cálcio na corrente sanguínea. Então, a testosterona ela vai favorecer maior função dos osteoblastos, construir uma matriz óssea maior e deixar essa matriz óssea mais forte. Aumenta o metabolismo basal, ou seja, aumenta o gasto energético quando eu estou, igual eu estou agora, parado, assistindo aula ou dando aula. E regula a quantidade de hemácias, a quantidade de células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio. Tá? Então, só recapitulando, a testosterona promove desenvolvimento de características masculinas no feto, e aí essas características masculinas no feto é o seguinte: quando está se formando o feto e faz a diferenciação, pegando um cromossomo XY ou XX, eu começo a ter a liberação de pequenas quantidades de hormônio para que aquele feto se desenvolva. Se for XX, se desenvolve menina, se for XY, se desenvolve menino, tá? E aqui, a pequena quantidade de testosterona que esse feto vai produzir por ação do hormônio luteinizante vai ser responsável por desenvolver o feto e as características masculinas do feto. Então ele já tem o cromossomo XY, já está produzindo a pequena quantidade de testosterona, forma o bebê, e aí depois que o bebê nasce, até 12, 13 anos de idade, ele desenvolve os túbulos seminíferos no testículo para poder produzir espermatozoide. Então, testosterona desenvolve características masculinas do feto, responsável pela produção de pelos no corpo, pode contribuir para a calvície, desenvolve a laringe para aumentar o tom da voz masculina, aumenta a espessura da pele e deixa a pele mais resistente, atua no desenvolvimento de fibra muscular, tá? Então a produção de proteínas e desenvolvimento muscular nos homens acontece pela testosterona, aumenta a matriz óssea e retenção de minerais como um todo, mais especificamente cálcio, ou seja, deixa o meu osso mais forte. Aumenta o metabolismo basal e a quantidade de hemácias. Aumenta a quantidade de energia que eu gasto quando eu não estou no meu estado ativo, quando eu estou parado, em repouso. E a quantidade de hemácias. Regula a quantidade de células que vão fazer o transporte de oxigênio no meu sangue. Só para a gente passar aqui, controle das funções sexuais masculinas. Como a maioria dos hormônios, o hipotálamo estimula a liberação de hormônios gonadotrópicos sobre a hipófise. Tá? Aqui eu tenho um zoom dessa região pequenininha aqui. Ó. Então, o hipotálamo estimula a hipófise com hormônio gonadotrópico.
A hipófise libera hormônio luteinizante e folículo estimulante. O hormônio luteinizante estimula a produção de testosterona para iniciar a maturação do espermatozoide e para atuar no desenvolvimento das características masculinas. E o folículo estimulante faz a maturação da espermátide em espermatozoide. Beleza? Então, é essa a secreção dos hormônios sexuais masculinos, mais especificamente hormônio luteinizante e folículo estimulante, que homens e mulheres produzem, e a testosterona, que em sua maior parte é produzida nos homens. Então, galera, falamos da função reprodutora masculina, vamos falar da função reprodutora feminina. Tá? Vamos começar a falar, né? Não vai dar para falar tudo hoje. Mais uma vez, anatomia, vamos entender o principal, tá? Vocês vão ter isso mais detalhadamente e de uma maneira melhor de se compreender com a Lília. Então, vamos entender só o principal para entender como funciona no corpo da mulher. Entendemos o corpo do homem, agora o corpo da mulher. Ok. O sistema reprodutor ele vai ter primeiramente preparação do corpo para a gravidez e depois manutenção dessa gravidez no útero, tá? Além disso, o sistema reprodutor também vai produzir hormônios femininos para manutenção das características femininas. Mas diferente do organismo no masculino, o organismo feminino ele vai estar constantemente passando por um processo de preparação desses sistemas para a gravidez, para a gestação. Tá? Então, as estruturas que nós vamos destacar: ovário, trompa uterina, tá? Nos ovários são produzidos os nossos óvulos, e esse óvulo, ele é conduzido até a trompa uterina, e da trompa uterina ele vai para o útero, tá? Que é essa parte maior aqui, ó. O útero, por sua vez, é onde eu vou ter o desenvolvimento do meu feto. Então, o óvulo pode ser fecundado no útero, pode ser fecundado na trompa uterina, né? Mas ele vai ter que se locomover até o útero em algum momento, e no útero eu vou ter a evolução do zigoto, que é o óvulo misturado já com o meu espermatozoide, fecundado com o meu espermatozoide, e eu vou desenvolver esse zigoto até eu ter a produção de um feto saudável, até ter a produção de um bebê formado, para que eu possa ter a expulsão desse bebê e ter o nascimento desse bebê. Ok. Então, do ponto de vista então de gerar a célula primordial para a reprodução, o ovário vai gerar o óvulo, esse óvulo vai ser desenvolvido no útero, e quando eu tiver o bebê formado já, esse bebê ele vai ser conduzido pela vagina para a parte externa do corpo da mulher, para que eu possa ter o nascimento. É na vagina onde eu tenho... Nossa, essa imagem está bem clara. Mas é na vagina onde eu tenho o órgão sexual feminino, que é o órgão que vai gerar o ato sexual, quer dizer, que vai permitir o ato sexual por parte das mulheres. E a vagina também, ela é projetada externamente, diferente do pênis, que é todo fechadinho, num canal fechado, ela é projetada externamente. E essa projeção é protegida com lábios menores e lábios maiores na parte externa da vagina. E acima desses lábios maiores e menores, eu tenho uma estrutura chamada clítoris, tá? Aqui, ó, lábios maiores e menores. E eu tenho essa estrutura aqui chamada clítoris. O clítoris é o maior órgão erógeno, maior ponto erógeno da mulher, e é o órgão que dá o prazer sexual propriamente dito para a mulher, tá? Então, independente do gênero, da orientação
o clítoris vai ser estimulado para poder gerar o ato sexual, para poder estimular a mulher no ato sexual e para poder dar o orgasmo da mulher. Bom, aí depois daqui eu tenho o sistema excretor, né? Eu tenho a bexiga e eu tenho a uretra para ter a saída da urina. E é engraçado, né? A gente às vezes pensa que é um pouco absurdo, mas na minha classe tinha gente que não sabia que a mulher tinha o canal da uretra separado da vagina. O pessoal achava que era tudo um canal só. Acontece, acontece. Eu nunca tinha estudado anatomia, galera em volta também não, a gente descobriu isso lá. Então, meninos, principalmente, as meninas já sabem, meninos, a mulher tem a vagina e o canal da uretra separado da vagina, tá? Pois bem, então, destacamos as principais estruturas e suas respectivas funções. Aqui eu tenho um detalhamento maior das trompas uterinas do ovário, que é onde eu vou ter a produção do óvulo, e do útero, da cavidade uterina, da parte interna do útero. E aí percebam que eu tenho uma parede do útero bem espessa, uma parede bem grossa, tá? Por quê? Essa parede, esse útero, ele vai se expandir durante o desenvolvimento do feto, e essa parede ela precisa ser grossa para, durante o nascimento do feto, ela ter força suficiente para contrair e expulsar o feto fora do útero para poder ter o nascimento desse feto, tá? Por isso que essa parede aqui, ó, ela é bem espessa. Quando o feto estiver se desenvolvendo, essa parede ela tende a ficar menor, né? Porque eu tô tendo complacência do meu útero, e quando essa parede vier a contrair, eu tenho a expulsão do feto, eu tenho o nascimento do bebê. Beleza. E aqui, olhando mais, dando um zoom maior aqui na nossa imagem, aumentando o zoom, eu vejo no meu ovário que eu tenho diversas estruturas pintadas de azuis aqui, que vão dar origem ao folículo ovariano, que vai dar origem ao óvulo, e eu tenho uma estrutura amarelada chamada corpo lúteo. Esse corpo lúteo, essa estrutura amarelada, vai ser responsável pela secreção de estrogênio e progesterona na mulher, tá? Mas vamos entender então como que é formado o nosso óvulo, né? E depois como que é formado o corpo lúteo. Corpo o quê? Lúteo. L-U-T-E-O. Lúteo. Ah, não, não é esse microfone não, é a lapela. Corpo lúteo, quer ver? Aqui, ó, tá pequenininho, né, no slide, mas aqui, ó, corpo lúteo. Valeu. Beleza, zoom aumentado aqui no meu ovário para eu entender como que acontece a formação do óvulo. Galera, acho que tem videozinho da formação e liberação do espermatozoide, antes da gente falar do óvulo, porque senão fica acumulando o vídeo, aí vira um cinema na próxima aula. Deixa eu abrir aqui os links. Deixa eu ver se está funcionando, né? Porque a gente costuma ter surpresa durante a aula. Link quebrado. Vamos ver. Vem, vídeo, vem. Vem, vídeo, vem. Vem, vídeo, vem. Veio. Beleza. Pera aí, galera. Deixa eu compartilhar com vocês aqui para vocês verem tudo que eu estou vendo no navegador. Cadê? Aqui, ó. Aí. Dá aqui o nosso tela cheia esperto. Beleza. Aqui eu vou ter a formação do meu espermatozoide. Então aqui, ó, eu dou um zoom no espermatozoide. Aqui eu tenho os túbulos seminíferos, tá? Eu tenho várias divisões do espermatozoide com esses túbulos seminíferos.
dou um zoom maior nos túbulos seminíferos e vejo... Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, um zoom maior nesses túbulos seminíferos e vou direto para a espermatogônia. Tá? Espermatogônia. Aqui, ó, as células que vão dar origem ao espermatozoide final, e é a partir dessas células que eu tenho a formação do espermatócito primário, espermatócito secundário e da espermátide. Então, a espermatogônia divide um espermatócito. Esse espermatócito primário ele vai se dividir em espermatócito secundário e vai passar por uma célula aqui no meio chamada célula de... Ai, meu Deus, qual é o nome da estrutura? Peraí, só um pouquinho. Vou colar, hein? Qual é o nome da célula? É de Sertoli, professor? Sertoli, muito obrigado. Estou pensando na sala de Leydig, mas sala de Leydig, elas estão aqui, ó. Peraí. Aqui, ó, células de Leydig, elas estão aqui dentro, liberando testosterona. Células de Sertoli, muito obrigado. Então, a espermatogônia começa a sofrer a meiose, tá? Então ela começa a dividir informação genética pela metade, forma o espermatócito primário, sofro meiose, continuo formando espermatócito secundário e vou me dividindo até eu formar a espermátide aqui, ó. Aqui já não é mais espermatócito secundário que estava se dividindo. Eu já tenho a formação da espermátide. Célula de Sertoli, ela contribui para espermatócito primário se dividir em espermatócito secundário e para a espermátide se desenvolver e formar o espermatozoide aqui, ó. E aqui já é o carinha viajando durante o nosso ato sexual. Tá? Então, passando mais uma vez, aqui do começo para espermatogônia, já agindo sob ação da testosterona. Testosterona aqui está sendo produzida pelas células de Leydig aqui dentro, por ação do hormônio luteinizante. Faz a diferenciação da espermatogônia para o espermatócito primário. O espermatócito primário vai passar por células aqui chamadas células de Leydig, que vão permitir que ele se divida em espermatócito secundário, e essas células também vão permitir a maturação da espermátide em espermatozoide. Então, o espermatócito primário se divide, forma o espermatócito secundário, continua meiose louca. O espermatócito secundário ele vai se dividir e a célula de Sertoli vai estimular esse espermatócito secundário a se transformar em espermátide. Aí vai estimular a espermátide a se formar, se desenvolver e se transformar no espermatozoide final. E aí, durante a ejaculação, durante o ato sexual, esse espermatozoide, esse caminho que ele está viajando, são os túbulos seminíferos. Ele vai viajar até o ducto ejaculatório, ele vai entrar em contato com o líquido prostático, vai entrar em contato com o líquido vesical para formar o sêmen, e aí viaja pelo restante do ducto ejaculatório para ejacular, para expulsar esse espermatozoide. Então, é daquele jeito lá que nós produzimos o nosso espermatozoide. Vou colocar o chat de vocês aqui para ver se tem alguma perguntinha no chat, alguma coisa, um recadinho. Aí. Então, beleza, galera. Agora nós entendemos como funciona a produção da célula masculina, que vai atuar na formação do zigoto. Agora vamos entender como funciona a célula reprodutora, como é formada a célula reprodutora feminina, tá? Bom, antes de mais nada, eu tenho um ciclo ovariano mensal. A cada 28 dias ocorre esse processo que eu vou descrever para a formação do óvulo, para a preparação do útero e do óvulo para a gestação. Tá? Não sei, eu não vou entrar no mérito de social, político, psicológico,
Mas, do ponto de vista biológico, todo santo mês a mulher vai sofrer pra um caramba para ter a capacidade de se reproduzir. Diferente do homem, que não sente dor quando produz espermatozoide, a mulher todo mês vai sentir uma dor uterina forte, porque ela precisa passar por esse ciclo. Então, o ciclo menstrual, ou ciclo ovariano, produz alterações na secreção hormonal, e essas alterações na secreção hormonal, consequentemente, influenciam na função dos ovários e dos órgãos sexuais femininos. Tá? Então, esse ciclo menstrual, ele atua na produção dos ovários e no preparo dos órgãos sexuais femininos para que eu possa estimular a reprodução. Então, eu tenho todo um mecanismo nervoso, neurológico, perdão, todo um mecanismo neurológico ativado para estimular a reprodução e para perpetuar a espécie, tá? Só que assim, como tudo que cai na mão do ser humano, o ser humano consegue craquear, consegue mudar, alterar. Isso é utilizado não só para reprodução, mas é utilizado para a produção de prazer. Até porque, puta que pariu também, ninguém vai se reproduzir todo mês, né? Questões culturais, como eu falei na aula passada, fazia muito mais sentido em tribos menores, nos primórdios do homem. Hoje em dia já é uma questão mais social a reprodução. Tem uma questão financeira também, mas não é esse foco da aula. Vamos lá. Então, no ciclo menstrual, a mulher vai ter produção de um óvulo, que vai ser liberado para fecundação, ou seja, para se unir à célula a célula reprodutora masculina e formar o zigoto. E eu vou ter a preparação do endométrio para a implementação do óvulo fertilizado. Tá? Óvulo fertilizado é o óvulo do qual o espermatozoide se uniu e começou a formar o zigoto. E como eu falei, esse óvulo fertilizado ele precisa se desenvolver em algum lugar. Ele vai se desenvolver no útero. Então, o ciclo menstrual ele vai ser responsável não só por produzir o óvulo, mas vai ser responsável também por preparar o útero para nutrir esse óvulo e para criar um ambiente para que esse óvulo fertilizado possa virar um zigoto e possa formar o feto. Tá? 8h09 da noite de quarta-feira, dia 14. Vamos parar nossa aula por aqui, porque vocês tem a próxima aula já batendo na porta.